Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Massuda, eu sou Ioboco da igreja Sorocabana, mas há muitos anos eu moro aqui no estado do Paraná, em Curitiba, então sou frequentador também da igreja aqui de Curitiba e a convite aí do Espaço Saúde, vim conversar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre a pandemia, sobre a Covid, né? Agradeço aí o convite para poder estar passando informações para vocês sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre as expectativas que a gente tem, medidas de precaução que nós precisamos ter e cuidar para que a gente passe por essa situação o mais rápido possível. Eu sou biomédico por formação, estudei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, onde eu fiz o meu mestrado também na área de patologia, e eu sou especializado na área de imunologia, né? E sou professor universitário nessa área, leciono para cursos na área da saúde, na área de imunologia, e por isso eu vou trabalhar aqui hoje com vocês. Agradeço essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Vocês acompanham aí na mídia, nas redes sociais, muita informação, mas é importante que a gente saiba divulgar e propagar informação de qualidade, informação que seja embasada em estudos científicos, né? E é isso que eu tenho tentado trazer assim toda vez que eu tenho oportunidade de falar em entrevista, em rádio, em TV ou para os meus alunos. É muito importante que a gente possa trazer informação sem viés político, sem viés ideológico, mas sim sempre pautada em informações científicas, né? Acreditar na ciência vai ser a única maneira que vai fazer com que a gente saia dessa situação. Bom, vocês estão acompanhando, a gente vive o pior momento da pandemia, número alto de mortes, o número alto de contaminação. Os governos eles ainda estão um pouco perdidos sobre se decretam medidas restritivas, se não, mas o mais importante é que a gente conte com a colaboração da população. É importante que regras de segurança sejam adotadas a fim de diminuir o contágio, né? E as principais regras de segurança nós já estamos carecas de saber, né? Que é a higienização das mãos, o uso de álcool gel, o uso de máscara e evitar aglomerações, né? Nesse momento é muito importante. E eu falo aqui diretamente também, gostaria de falar para os jovens, né? A gente sabe que a maioria dos jovens já está cansado de ter suas relações sociais interrompidas aí por muitos e muitos meses, quase um ano, né? Literalmente já estão sem paciência para mais restrições, para evitar aglomerações, mas não é o momento ainda. A gente já começou o processo de vacinação, é um outro assunto que eu queria conversar, né? É muito importante que todos se conscientizem da importância da vacinação. Hoje a comunidade científica é unânime, né? Que a única forma que nós vamos conseguir de fato resolver o problema da pandemia é imunizando todo mundo, né? Então é muito importante. As vacinas elas são seguras, elas são eficazes e a gente só vai conseguir sair dessa situação quando todos forem imunizados. Então é muito importante que quando chegar a sua vez, né, a gente começou pelos grupos de risco, as pessoas com mais idade, que são os mais vulneráveis, as pessoas que têm algum tipo de patologia, algum tipo de doença pré-existente, que a gente chama de comorbidades. Assim que chegar o calendário de vacinação dessas pessoas, que elas procurem a unidade de saúde para que elas sejam vacinadas, né? E torcer para que essa vacinação aconteça o mais rápido possível, porque, como eu disse, é a forma mais eficiente de que a gente consiga sair dessa situação. Mas enquanto isso não acontece, né, enquanto a vacinação não chega para todos, e como eu frisei, é importante que todo mundo, quando chegar a sua vez, procure se vacinar, que essas medidas de prevenção à disseminação do vírus sejam adotadas, né? Principalmente pelas pessoas mais jovens. Por quê? Porque embora elas não tenham um risco aumentado para a doença evoluir,
uma hospitalização, até mesmo um óbito, elas vão ser os vetores, vão ser os carregadores do vírus para casa, que vai acabar atingindo aí o seu pai, o seu avô, né? E eles sim têm um risco muito grande, muito aumentado para que a doença se complique, para que eles acabem sendo hospitalizados e muitos estão indo a óbito, né? A gente sabe que essa população mais idosa ou a população que tem algum tipo de condição pré-existente, elas são muito vulneráveis, entretanto é a população jovem que acaba disseminando esse vírus. Por isso que algumas vezes medidas de restrição de circulação elas acabam sendo necessárias para que efetivamente a gente consiga preservar o sistema de saúde, que hoje está bastante sobrecarregado, né? De norte a sul do país a gente vê que já não há muitas vagas em leitos de UTI ou até mesmo em enfermaria, né? E a gente não quer chegar na situação em que as pessoas elas acabam falecendo por falta de assistência, né? Então por isso é muito importante que a gente continue evitando as aglomerações, que a gente continue fazendo a higienização, né, das mãos, lavando as mãos e usando a máscara, né? Agora a gente está numa condição ainda mais grave, ainda mais complicada, que é por conta do surgimento de novas variantes, né? Principalmente essa nova variante que apareceu aqui no Brasil, né? A princípio a origem dela é em Manaus, né? Mas ela já está espalhada por todo o país e ela se mostra, né, muito mais, com uma taxa de infecção muito maior. Então, enquanto o vírus inicial ali, ele tinha uma taxa de transmissão que já era alta, o que a gente viu com essa nova variante é que ela ainda é mais alta, né? Ela é em torno de 50% mais eficiente em transmitir o vírus. Isso significa o quê? Que o vírus está se espalhando mais rapidamente. Então, por isso que é o momento da gente seguir essas regras de segurança para evitar que ele se dissemine e, consequentemente, atinja aquela população mais vulnerável, né? Eu repito, embora muita gente comente sobre medicamentos ou algum tipo de tratamento, né? Hoje não existe ainda uma cura para a Covid, né? E a única maneira eficiente que a gente vai ter, que se mostrou eficiente para a gente combater a pandemia, é a vacinação. Então, reforço, né, para deixar um último recado, que todos sigam essas regras de segurança, evitando aí as aglomerações por mais um tempo, né? Eu sei que está todo mundo meio sem paciência, já um pouco impaciente, digamos assim, com essa situação, mas é importante que a gente ainda tenha um pouco de disciplina nisso, né? Para que a gente proteja principalmente a população mais vulnerável. E ao mesmo tempo que obedeça o cronograma de vacinação, né? Para que tão logo aí a grande parte, principalmente da população de mais risco, seja imunizada, a gente comece a ter uma diminuição do número de óbitos e do número de internações com casos graves, e gradativamente a gente comece então a voltar a ter uma vida normal, tá? Agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar podendo falar com vocês e fico à disposição aí caso vocês queiram mais esclarecimentos, tá? Um grande abraço a todos.